Agora há pouco também eu trouxe informações aqui de jornais americanos que falavam sobre estratégias do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estratégias que foram intensificadas como medidas de segurança diante da ameaça de uma ação militar nos Estados Unidos e estratégias de segurança pessoal de Nicolás Maduro. Por sua vez, o governo de Donald Trump disse que já tem um plano de contingência pronto, caso Maduro deixe o poder. Isso foi o que afirmou ontem o porta-voz do Pentágono, declaração feita em meio a tensões entre os governos dos Estados Unidos e da Venezuela por conta da operação militar que os americanos realizam desde agosto ali no Mar do Caribe. Nós estamos em contato agora com Maurício Moura, fundador do Instituto de Pesquisa e Ideia, professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Professor Maurício Moura, um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Em que estágio nós estamos deste conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, entre Trump e Maduro? Bom, é interessante aqui em Washington que tem visões conflitantes ali dentro da Casa Branca sobre esse potencial conflito, tá? É importante dizer que dentro do Departamento de Estado, a América Latina nunca foi a prioridade, né? Existe um grupo no Departamento de Estado que prega que os Estados Unidos deviam focar quase que exclusivamente na relação com a China, né? Inclusive os outros conflitos mundiais, até mesmo a Ucrânia, Gaza, teriam um papel coadjuvante, né, em relação ao tema chinês e a América Latina, então, os temas da América Latina deviam, obviamente, dialogar com a disputa entre Estados Unidos e China. Esse é um grupo. Só que também é importante dizer que a base de apoio do Trump política, ela é uma base hoje muito centrada no estado da Flórida, né? E é um estado que, obviamente, abriga muitos exilados quase da América Latina, de Cuba, da própria Venezuela. E esses grupos da Flórida obviamente foram importantes nas vitórias do Trump, tanto eleitorais, inclusive ele ganhou na Flórida no ano que ele perdeu a eleição. Esses grupos fazem muita pressão diretamente no Trump para que ele tenha uma reação mais forte em relação ao Maduro e, obviamente, eventualmente considere alguma ação militar mais incisiva. Mas é importante dizer que gente próxima do Donald Trump me falou que o Donald Trump, ele pessoalmente, ele quer evitar ao máximo qualquer intervenção militar direta. Então, ele está nessa disputa aí entre gente pressionando ele para atuar contra o Maduro de maneira mais incisiva e a própria dinâmica dele, do Departamento de Estado, para evitar um conflito, porque também tem gente que diz que dentro da Venezuela há movimentos de tropas russas, há intervenção chinesa dentro da Venezuela, e isso teria efeitos muito piores para os Estados Unidos. Então existe essa dinâmica hoje na Casa Branca aqui em Washington. Agora, Maurício, depois que o governo Trump admitiu aquele ataque a sobreviventes de um barco venezuelano que tinha sido afundado, a situação dos Estados Unidos em relação à Venezuela ficou um pouco mais complicada? Na verdade, isso foi, sim, obviamente que causou muito desconforto, para dizer o mínimo, aqui dentro da Casa Branca, principalmente ali no Departamento de Defesa, que agora é Departamento de Guerra, mas também mostra uma dinâmica muito própria dessa Casa Branca, né? Essa questão do narcoterrorismo, na verdade, ela começa com uma vontade, um desejo aí da Casa Branca de atuar, e aí eles usam o narcoterrorismo praticamente como uma desculpa jurídica ou legal para poder atuar no caso da Venezuela. Mas como eu não acredito, e muita gente que eu converso aqui em Washington não acreditam que tenha realmente um plano de ação militar extremamente pensado. Muito pelo contrário, eu acho que a dinâmica aqui está sendo agir diariamente, agir quase que por impulso em algumas áreas. E eu acho que o resultado desse evento, que foi um evento muito ruim para qualquer aspecto, né, mostra esse, entre aspas, despreparo em relação ao que fazer, ao próximo movimento em relação à Venezuela. Qual é o objetivo de Trump? Responder essa pergunta aqui em Washington é difícil, mas assim, o Trump, ele tem duas variáveis assim que movem ele constantemente em qualquer tipo de ação. O primeiro ele busca sempre a máxima atenção, né? Seja a atenção da imprensa, seja a atenção dos chefes de Estado, seja a atenção dos próprios CEOs e donos de empresa. Ele quer ser sempre o centro da atenção e de alguma maneira ele faz isso muito bem, né? Porque ele está sempre pautando, né?
de diversos setores da sociedade. E o outro, que é uma coisa bastante explícita, principalmente nesse governo, no outro governo aconteceu de maneira mais discreta, é que o Trump vive também de fazer negócio, né? Seja negócio, a percepção de que está sendo feito um negócio, ou negócio, inclusive, para a própria família, né? E no caso da Venezuela, é importante dizer que tem um produto que é muito relevante para os Estados Unidos, que nunca a gente pode deixar de fora da equação, que é o petróleo, né? Que a Venezuela ela tem um papel importante, mesmo depois de todas as crises de gestão do petróleo venezuelano, continua sendo um papel importante no petróleo mundial e, obviamente, o Trump enxerga nisso um potencial de negócio para ele, né? E que outros países poderiam, de alguma forma, representar um empecilho aos Estados Unidos nesse objetivo de derrubar o Maduro? Na verdade, assim, se você olhar hoje a América Latina, né, até para uma visão como que a Casa Branca tem uma visão, assim, pré-estabelecida quando eu converso com gente próxima lá, que tá havendo um movimento à direita na América Latina, né, que a América Latina, inclusive agora a gente teve recentemente uma eleição na Honduras que o Trump interviu diretamente, deu opinião, tuitou sobre o candidato da direita em Honduras. Então eles têm uma percepção que tá havendo uma mudança à direita nos países, mas ainda há 3 países no espectro da Casa Branca que podem ainda complica um pouco essa guinada à direita, que no caso do Brasil, a Colômbia e o México. Então esses são os 3 atores, e aí daqui de Washington eu não tenho uma leitura muito definida de como o Brasil, México e Colômbia vão atuar exatamente nessa questão da Venezuela, mas esses são os 3 atores que os Estados Unidos olham como eventuais empecilhos para qualquer política mais agressiva em relação à Venezuela. Maurício Moura, muito obrigado pela sua análise e um bom dia. Bom dia, obrigado. Fundador do Instituto de Pesquisa IDEA, professor da Universidade George Washington nos Estados Unidos, Maurício Moura, conversou com você no Jornal da CBN.